Senhor, que aprove e vai trazer a tua palavra nesta tarde. Fala conosco, Senhor. Enche de, Senhor, os nossos corações, que possamos sair daqui mais fortalecidos do que como entramos. Deus poderoso, usa, Senhor, o teu vaso como te apraz. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar as irmãs, os irmãos com a paz do Senhor nesta tarde. A presença gloriosa do Senhor continue, permaneça na sua vida, alegrando a nossa alma e o nosso coração. Os irmãos podem sentar. Só vou fazer um pedido para os irmãos e para as irmãs. Vocês podem sentar, mas fiquem vivos aí. Aleluia. Fiquem vivos, por favor. Porque eu só vou dar o retoque daquilo que o Senhor já falou conosco nesta tarde. Amém, irmãs? Já sentimos a presença do Senhor, já nos alegramos com o Senhor, porque quando Ele reúne o seu povo, Ele não reúne em vão. Aleluia. E o Senhor já tem falado conosco. E eu apenas, irmãs, quero trazer um pouquinho mais daquilo que o Senhor falou ao meu coração enquanto eu estudava. Não quero fugir do nosso tema, do nosso devocional. E a irmã Rosane fez a leitura no livro de Filipenses, capítulo número 4 e versículo de número 4, que nos diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós poderíamos repetir. Vamos repetir junto, irmãs. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo. Aleluia. Foi você que disse a segunda parte. Aleluia. Então mantenha o que você disse. Continue alegre na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem promessa para a nossa vida nesta tarde. O Senhor disse que Ele estaria conosco todos os dias, e eu estou grata a Deus e com muita tranquilidade, irmãs, nesta tarde, para entregar aquilo que o Espírito Santo já colocou no meu coração, porque todos os louvores confirmaram a palavra do Senhor. Então eu sei, irmãs, que não é nada de nós mesmas. Aleluia, porque nada somos, nada temos, nada trouxemos a este mundo, também nada levaremos daqui, a não ser apenas a nossa alma para apresentarmos ao Senhor. E enquanto eu estudava a palavra do Senhor, o Senhor começou a trazer ao meu coração muitos motivos de alegria. E nós, irmãs, temos o prazer de estarmos alegres quando? Quando nós estamos alegres? Quando nós vencemos a tristeza. Aleluia. A irmã Janaína falou aqui na quarta passada, se eu não estou equivocada, sobre os 3 ladrões da nossa alegria, né? Os 3 que roubam a nossa alegria. E o Senhor me fez lembrar que a tristeza é um deles, irmãs, para roubar a nossa alegria, como disse a irmã Aline, para tirar o brilho do nosso olhar. Aleluia. O sofrimento, as perdas, a separação, tudo isso, irmãs, vem para tirar o brilho da nossa alegria, o gozo da nossa salvação. Mas o Espírito Santo nesta tarde nos trouxe a este lugar para renovar a nossa alegria, para renovar a nossa fé, para renovar a nossa confiança e a nossa fidelidade com o Senhor. Nós só podemos comemorar aquilo que nos traz prazer, aquilo que nos causa alegria. Aleluia. E por isso o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 13, ele disse: quero trazer à memória tudo que me traz prazer, tudo que me traz alegria. Por quê, irmãos? Porque da tristeza nós não precisamos lembrar. Aleluia. Ela nos judia tanto.
a nossa vida, a nossa mente, os nossos olhos, nosso coração, que nós não queremos saber dos momentos tristes que nós passamos, mas nós queremos saber sim da alegria que nós temos na salvação do Senhor. O único momento de sofrimento que a igreja do Senhor deve lembrar, aleluia, foi do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, foi o sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, foi a cruz que Ele carregou para que eu e você pudéssemos nesta tarde dizer que somos nova criatura no Senhor e temos alegria de estar neste lugar, na certeza de que somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo de número 13, ele diz, e ele afirma, irmãs, aleluia, que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência é a esperança. Por isso que nós choramos, é por isso que muitas vezes nós ficamos entristecidos, mas é para quê, irmãs? Para que a nossa esperança seja renovada no Senhor a cada dia, enquanto estamos aqui neste mundo. Aleluia! E a esperança, ela não traz confusão. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por que ela não traz confusão, queridas irmãs? Porque o amor do Senhor está derramado no nosso coração. Aleluia! Estamos aqui na casa do Senhor. Não obrigada, irmãs. Nós viemos de livre e espontânea vontade. Muitas vezes nós deixamos outros afazeres, outros compromissos para estarmos aqui na casa do Senhor. Não para ouvir ai nem B, irmãs, mas para ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia, que brada o teu coração dizendo, alegrai-vos sempre. E outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Aleluia. A nossa alegria, a nossa esperança, irmãs, ela não é terrena. Louvado seja Deus. Obrigada, irmã. Por isso que ela é permanente. A nossa alegria, a nossa esperança, irmãs, ela não finda quando nós fechamos os olhos aqui. Pelo contrário, a nossa alegria começa quando nós chegamos, aleluia, nos céus de glória, para onde nós estamos nos preparando para ir. Aleluia. Há um corinho de hino que diz que quando cessar a festa aqui na terra, ela começa no céu. Nós estamos sim, irmãs, passando por dias difíceis, por dias de angústia, por dias de lágrima, por dias de tribulação, mas a nossa alma, irmã Inês, o nosso coração ferve de alegria, ele borbulha de alegria pela salvação que nós temos no Senhor, porque nós sabemos, irmã Liana, que aqui nós não vamos ficar sofrendo, mas nós temos a nossa pátria celestial, aonde nós viveremos eternamente, irmãs, aleluia, cantando, louvando e glorificando o nome do Senhor, por vencer aquilo que aqui nós tivemos que enfrentar. Aleluia, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição. 3 anos que Jesus passou aqui na face da terra, fazendo o seu ministério, irmãs, foi suficiente, aleluia, para Ele saber, irmãs, o que eu e você iríamos enfrentar pelo amor da salvação. Aleluia, para Ele saber o preço que nós iríamos pagar aqui. Oh, louvado seja o nome do Senhor, e que nós brasileiros, eu quero frisar isto aqui, nós brasileiros, irmãs, não estamos passando 0,01% do que os nossos irmãos estão enfrentando lá do outro lado do mundo. Aleluia! Quando nós vimos que muitos irmãos estão tendo os seus lábios cozidos, costurados, para não dar um glória a Deus. Por isso eu disse para você nesta tarde, sente, mas fique vivo, porque não é daqui, irmãs, é daí, é a minha adoração, é a tua adoração, é o teu aleluia, é o teu glória a Deus que move o trono do Senhor. Aleluia, você é filha de Deus, aleluia, e você faz a vontade de Deus. Você vive na vontade de Deus. Então, não fique triste. Eu sei que nesta tarde, irmãs, assim como eu,
Chegamos aqui pela misericórdia do Senhor. Aleluia. Você também tem os seus problemas, tem as suas adversidades, porque somos cristãs, mas não somos supermulheres. Não somos cristãs, mas estamos aqui, irmãs, na terra onde, aleluia, o inimigo trabalha diuturnamente em todas as áreas da nossa vida para roubar a nossa alegria. Aleluia. Mas eu quero dizer para as irmãs, sabe por que nós não perdemos a alegria e o gozo de estar na presença do Senhor, dando glória a Deus? Aleluia. Porque há dentro de nós um fruto maravilhoso. Aleluia. Um fruto chamado fruto do Espírito Santo. E a alegria do Senhor é uma das virtudes desse fruto. Aleluia. Nós sabemos, queridas irmãs, que a alegria do Senhor é a nossa força. E o coração alegre, ele formoseia o rosto, aleluia. Mas a dor do coração, aleluia, ele deixa o espírito abatido. Oh, glória a Deus. E eu quero dizer para as irmãs que eu não sou bonita mesmo, já desde que eu nasci. E aí eu já nasci razoavelmente feinha, irmãs. Mas, se tem uma coisa que faz alguém me olhar e ver que eu estou triste, que eu estou doente, que eu estou lutando, é o meu semblante. Eu não sei disfarçar. Quando eu estou feliz, irmã Luana. Mas quando eu estou triste. Aleluia. Sabe por quê? Porque o nosso coração é o que reflete no nosso rosto. Aleluia, é do nosso coração, diz a palavra do Senhor. Tem um versículo que diz que o homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, mas do seu mau tesouro ele tira coisas más. E nos dias em que nós vivemos, queridas irmãs, mais são as coisas más de que nós estamos enfrentando do que as boas. Mas a igreja do Senhor tem um compromisso, aleluia, de trazer boas novas de salvação, trazer alegria, trazer o amor, trazer a paz, trazer a bondade, trazer a longanimidade, trazer a fidelidade, trazer a mansidão, porque vivemos num mundo de guerra, aleluia, trazer o domínio próprio, aleluia. Vamos viver o fruto do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, queridas. Não é fácil. Não é fácil, não, irmã Raquel, nós passarmos pelo processo do Senhor. Aleluia, não é, irmãs, mas é glorioso nós saber que estamos no centro da vontade do Senhor. Aleluia. A patriarca Jó, lá no seu livro, número 40, ele diz, no finalzinho do versículo de número 12, aleluia, que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Então eu quero dizer para você nesta tarde, aleluia, independente do que você esteja enfrentando, do que você esteja vivendo, do que você esteja sabendo que o amanhã te espera, glorifique, exalte, engrandeça o nome do Senhor, abra sua boca e diga: Deus é bom em todo tempo Deus é bom, aleluia, louvado seja Deus. Mas como estar alegre, irmã? Como estar alegre? Se o que eu estou passando, o quadro que eu estou vivendo, eu não enxergo solução. Aleluia. As circunstâncias que estão ao meu redor é negativa. Mas eu quero te dizer nesta tarde, aleluia, pode ser a pior notícia. Pode ser a pior tragédia que nós estamos vivendo. Não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Tem coisa pior para vir por aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está difícil? Fortalece a tua fé em Deus. Aleluia. Fortalece a tua fé em Deus. Porque coisas piores ainda hão de acontecer.
Oh, aleluia. E só aquele que está firmado, a sua fé, aleluia, firmada, arraigada no Senhor, irmãs, poderá suportar. Não são palavras da irmã Neurici, não. É a palavra do Senhor que diz que nós estamos no princípio das dores. Aleluia. Então vem coisa mais difícil ainda para o cristão suportar. Mas o Senhor diz que Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria. Então, queridas, vamos ficar abraçados, aleluia, com aquele que nos fortalece, com aquele que nos ajuda, com aquele que nos guarda, com aquele que nos guia, aleluia. O salmista disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é o nosso escudo, Ele é o nosso general de guerra. Não tem inimigo, aleluia, que possa resistir à autoridade do Deus que você serve. Quem sabe você está dizendo: mas eu sou apenas uma membra que veio aqui na igreja escutar, ouvir a palavra do Senhor. Mas eu quero lhe dizer, mana, se estamos pensando assim, estamos pensando errado, irmã Juraci, porque o Senhor, quando nos salvou lá na cruz do Calvário, que nos deu a oportunidade, Ele disse: toma a tua cruz e segue-me. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Por quê? Porque você não pode carregar fardo de você, você tem que carregar a cruz que Cristo, aleluia, colocou nas tuas mãos, nos teus ombros, para que o nome do Senhor seja glorificado, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da perda, mesmo no meio de tantas coisas erradas, irmãs. Aleluia. Nós que somos mulheres, que estamos com a nossa identidade firmada no Senhor, temos que fazer a diferença. Aleluia. Quem sabe muitas vezes o diagnóstico para o nosso lado não está nada bom, mas eu quero te dizer que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. E eu quero abrir um parêntese aqui, irmãs. Aleluia. Que enquanto eu estudava, enquanto eu escrevia, que as irmãs sabem que eu escrevo porque eu esqueço, o Espírito Santo bradou ao meu ouvido, como se fosse uma voz de uma pessoa ao meu lado, irmã Leoneide, falando comigo: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Aleluia, porque muitos virão em meu nome, aleluia, dizendo: eu sou o Cristo, e se possível for, enganarão até os próprios escolhidos. Por isso eu lhe disse que coisa pior ainda está vindo. Não sou eu, irmãs, que estou falando, é o Espírito Santo do Senhor que está nos alertando nesta tarde, para que nós não venhamos ficar parada como água de poço, mas que nós venha cada dia pegar o nosso cântaro e tirar a água da fonte da vida, aleluia, para que a nossa alegria seja renovada, para que a nossa esperança seja renovada, aleluia. Mas tenha certeza daquele que te chamou, aleluia, daquele que te escolheu, e que você é um instrumento do Senhor. Nesta tarde o Espírito Santo te diz que você é um instrumento do Senhor. Para quê? Para uma grande obra que o Senhor está realizando nestes últimos dias, da igreja do Senhor sobre a face da terra. Aleluia. Vimos as irmãs se movimentando para fazer um evangelismo. Glória a Deus, que Deus está despertando. Você pediu despertamento, pois o Senhor está despertando. E o que você está fazendo? Aleluia, que você não entrou nessa fileira ainda. Aleluia. Mas o Senhor nos diz: aleluia, não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, sem que seja a permissão do Senhor. O Espírito Santo falou comigo, irmãs, e eu quero repartir com as irmãs. Vamos ser cautelosas, vamos orar, aleluia, vamos clamar ao Senhor,
Porque o Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei, Jeremias, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Antes que chegue o dia da perda, irmãs, nós vamos estar preparadas, que é para não sermos pega de surpresa. Não vai perecer a tua casa, não vai perecer a tua vida, não vai perecer a tua família, não vai perecer o teu ministério, e muito menos a história que o Senhor escreveu na tua vida. Lá no livro de Filipenses, do capítulo 4, alguns versículos, nós temos o exemplo de duas mulheres. E eu gostaria muito de falar sobre essas mulheres, irmã Janeide. Porém, o Espírito Santo não me abriu a porta. Mas eu fui lá e fui pesquisar, aleluia, o significado do nome dessas duas mulheres. Uma é Evódia, que no grego quer dizer, provavelmente, fragrância agradável. Oh, que nome bonito, irmãs, fragrância agradável. E a outra, sente que, diz assim, ocorrência, vento e acontecimento. Aleluia. Aí as irmãs imaginam, a fragrância no vento. Oh, que ar lindo, que ar maravilhoso, irmãs, essas mulheres podiam exalar naquele lugar. Era o bom perfume de Cristo, Emaline, espalhada no ar. Aleluia. Porém, irmãs, porém, a palavra do Senhor nos diz: como andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Aleluia. Não adianta nós trabalharmos para o Senhor, não adianta nós fazermos o melhor trabalho na casa do Senhor, mas se nós estivermos fazendo por disputa, de nada resolve, irmã, de nada resolve. A palavra do Senhor nos diz, Emmanuel, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Se não é somente os irmãos, as irmãs também, irmão. Aleluia. De nada vale, irmãs, nós estarmos aqui e não poder olhar para a nossa pastora. De nada nos vale nós estarmos aqui e não poder olhar para as irmãs que estão ali, porque nós não temos comunhão. Aleluia. E o vento e o perfume jamais iriam se separar. Aleluia. E Paulo recomendou que para elas serem usadas continuamente na obra do Senhor, elas tinham que andar em conformidade. Aleluia. Elas teriam que andar em comunhão. E nesta tarde, quem sabe, você tem alguém que precisa andar em conformidade, em união, irmãs, porque muitas vezes nós não sabemos quem não gosta de nós. Nós não sabemos, mas o pastor João nos disse aqui, se nós soubermos de alguém, aleluia, que tem alguma coisa contra nós, irmã Juraci, deixamos a nossa oferta no altar e vamos pedir perdão a ele, aleluia, para que a nossa oferta, irmã Luana, seja aceita pelo Senhor, oferta agradável de sacrifício vivo diante do Senhor. É o que nós estamos fazendo, amadas, nesta tarde. Faça resplandecer a alegria do Senhor, da tua salvação, faça resplandecer a tua fé, mesmo diante do impossível, mesmo diante do inexistente, mesmo diante do improvável. Aleluia. Nós muitas vezes dissemos: a alegria do Senhor é a minha força, mas nós não sabemos, irmãs, o valor desse versículo. Mas nesta tarde, o Espírito Santo do Senhor diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Aleluia. Regozijai-vos sempre no Senhor. Nem sempre o que o Senhor quer para nós é motivo de alegria. Aleluia. Às vezes o Senhor nos põe em espreitas, mas nós temos que nos alegrar na espreita que nós vivemos, porque é Ele que cuida, é Ele que vela, é Ele que intercede, é Ele que nos dá vitória, é Ele que nos dá o livramento, é Ele que nos dá a resposta que nós precisamos, porque nem toda resposta que eu quero, que você quer, é a vontade do Senhor. Aleluia. Mas seja, querida, uma mulher restaurada, receba a força divina do Senhor nesta tarde. Aleluia. Alegria da tua salvação. Aleluia. A irmã Ana disse aqui que muitos devem estar pensando, irmã Ana,
que a igreja está inovando. Se a igreja está inovando é porque Deus permitiu. Porque quando foi feito o tabernáculo, Ele chamou alguém para ensinar, para fazer as decorações. Aleluia. Não é verdade, Mariana? E tudo foi feito por aquela pessoa, conforme Deus quis. Agradou a todos? Talvez não. Tá? Inovação é permissão de Deus, desde que seja agradável aos olhos do Pai. Aleluia. Renovação, irmãs. Eu fui procurar o que era uma renovação. Quando nós temos um móvel, que nós cansamos daquele móvel e nós não queremos nos desfazer deles, nós vamos restaurar. Não é verdade? Mas ele não vai ficar como ele era antes. Ele vai ficar o mesmo móvel, talvez com a mesma utilidade, mas com outro aspecto. Não é verdade? Com outro aspecto. Agora, restaurar o móvel, irmã, aleluia, é passar pela lixa. É passar, aleluia, pelo prumo do Senhor. Ali, ó, precisa ser lixado, precisa ser, muitas vezes, até trabalhado com material. Quem trabalha aí com madeira sabe, irmãs, aleluia, que para nós restaurar aquele móvel do jeitinho que ele tem que passar pelo processo, aleluia. Mas quando aquele móvel foi restaurado e ele está prontinho para ser usado, nós não cansamos de olhar, nós não cansamos de agradecer, de elogiar aquele móvel. Assim a minha vida, assim a tua vida diante de Deus. Se você está passando pelo processo, aleluia, glorifique o nome do Senhor. Você é vaso de barro nas mãos do Senhor. Muitas vezes o Senhor permite, irmãs, que nós sejamos amassados, aleluia, que é para nós poder compreender o processo do Senhor nas nossas vidas, para que Ele possa alcançar a nossa vida, que através da nossa vida nós possamos alcançar outras vidas que estão precisando, que estão necessitando. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Sempre, irmãs, sempre. Irmãs, mas não é motivo de eu estar regozijando o teu rosto, o teu exterior. Este corpo pode estar sofrendo, mas a tua alma, aleluia, tem que estar alegre na presença do Senhor, porque tu sabe que esta luta, esta tribulação, este problema é passageiro, mas a tua eternidade, aleluia, não será assim, será diferente. E o versículo de número 7, para nós encerrarmos, nos diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E lá no livro de Apocalipse nos diz: eis que veio sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se nós não guardarmos o nosso bom tesouro, irmã Aline, estamos perdidos, porque o que o inimigo quer é roubar a nossa alegria, é roubar a nossa certeza da salvação, é roubar, irmãos, a nossa comunhão com o amado Espírito Santo, aquele que muitas vezes nós não podemos na força do nosso braço, mas com uma palavra ele desfaz as redes do inimigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coloque a mão no teu coração nesta noite, nesta tarde, aleluia, coloca, fecha os teus olhos e repita comigo isso aqui: eu fui chamada, eu fui escolhida para viver e vencer em nome de Jesus e desfrutar da alegria do Deus da minha salvação. Aleluia. Com essas palavras eu quero entregar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém, irmã?